Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Geralmente, a gente celebra algum evento relacionado ao mistério da salvação, à história da salvação. Sempre os eventos relacionados à história da salvação. Hoje é diferente, hoje não é um evento da história da salvação, mas é um mistério que nós celebramos, que dá sentido a tudo, que dá origem à história da salvação, né? É esse mistério da Santíssima Trindade, Deus que é comunhão, Deus que é amor, Deus que é família, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. O judaísmo lá, os antigos, né, a Bíblia mostra para nós que o povo de Israel tinha compreensão lá num Deus único, né, o Deus Javé, o Deus libertador, esse Deus uno, né? E aí com Jesus ele traz para nós essa novidade, ele revela para nós que os pagãos tinham vários deuses, várias divindades, cultuavam várias divindades. Aí o cristianismo, Jesus mostra para nós, né, revela que Deus ele é comunhão na diversidade, né? Um só Deus, mas três pessoas. E quando se fala mistério, lógico, aqui a gente é algo assim, não significa que você não pode saber nada, mas significa que a gente não consegue nunca chegar assim a uma conclusão, assim, a gente não consegue compreender plenamente, né? Santo Agostinho, vocês conhecem aquela história lá que ele mesmo, né, os antigos, os padres da igreja, que os primeiros séculos do cristianismo tentaram compreender também como Santo Agostinho, e aquele episódio do menininho que está na praia lá, e Santo Agostinho está querendo entender a Santíssima Trindade, e o menininho brincando na areia, diz que era mais fácil toda a água do mar entrar naquele buraquinho da areia do que ele compreender o que é a Santíssima Trindade, né? Então, assim, em outras palavras, a Santíssima Trindade, esse mistério, ele não cabe a nós, a gente tem que penetrar nele não pela razão, mas pela fé, né? A fé é que vai levar a gente a compreender esse mistério de amor de Deus por nós. E, por exemplo, aqui nós vimos a primeira leitura, né? Mostra para nós a ação do Pai, né? Moisés levantou, foi ainda de noite lá conversar com Deus, e Deus, para refazer aliança novamente, né, as tábuas da lei, lá, refazer aliança com Deus, entre a humanidade e Deus, né? E mostra aqui que Deus, ele quer sempre estar presente com o povo, né? Senhor, se é verdade que gosta do teu favor, peço, caminha conosco, né? Ele faz esse pedido, o desejo do ser humano de estar em comunhão com Deus e caminhar com Ele, né? E, de fato, aqui, Deus ele caminha conosco. O Pai é criador de todas as coisas, mas Ele está perto de nós, né? Ele cuida de nós. Na segunda leitura, nós vimos a ação do Espírito Santo, né? Carta de São Paulo aos Coríntios, dizendo que é importante a gente se alegrar e trabalhar no aperfeiçoamento, né, da nossa vida, encorajando mutuamente, crescendo em virtudes na nossa vida, né? Então, só isso é possível sob a ação do Espírito Santo. É o caminho da santidade, ao qual todos nós devemos perseguir aqui na nossa vida. E o Evangelho, Jesus está se revelando aqui, né? Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvar o mundo, não para condenar. Diz que aqui a pessoa que não crê já está condenada porque não creu, não acreditou no nome do Filho unigênito, né? Então, assim, é uma rejeição do amor, né? Se Deus é amor, Deus revela o seu amor. Se a gente não aceita, a gente não vai ter essa vida nova, né? A gente vai ter que vida que nós vamos viver dessa maneira, né? Em outras palavras, assim, uma figura de linguagem para a gente entender a Santíssima Trindade, uma figura de linguagem, é um exemplo assim, muito bobinho, né? Mas um ovo, por exemplo, você tem um ovo, você tem três elementos. Você tem a casca, a clara e a gema, né? A casca é aquilo que é o que é revelado para nós. A gente só consegue enxergar a casca ali. A gente vê o ovo por causa da casca. Mas nós não conseguimos enxergar o que está lá dentro, né? Então, assim, Jesus é como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Ele se revela para nós também, né? Na sua humanidade, visível aos nossos olhos, nós temos acesso a Ele, né? Agora, na medida em que Jesus, né, ele tem lá dentro, também tem a clara e a gema, né? A clara, o Espírito que liga, né? Podemos lembrar, associar-se ao Espírito Santo, que liga a casca e a gema que dá origem à vida, né? Todas as coisas, o Criador, o Pai. Então, assim, na medida em que a semelhança de um ovo, quando ele é quebrado, né? Quando Jesus ele morre, ele se entrega
na sua vida, no seu mistério da sua paixão, morte e ressurreição, a doação da sua vida por nós, ali Ele revela o amor do Pai por nós e a força do Espírito Santo que é comunicada a todos nós. Então, assim, o mistério da Santíssima Trindade, no fundo, revela para nós que Deus ele é comunidade de amor, né? Deus não é sozinho, né? Deus é amor, Deus é comunhão. É o Pai que ama o Filho que é amado pelo Pai, o amor, que é o Espírito que ama, liga o Pai e o Filho, né? E em outras palavras, assim também, a gente precisa refletir aqui as nossas relações. Se Deus é relação, Ele está se revelando como uma relação de amor, de comunicação de amor, Ele comunica o seu amor. Também nós devemos, assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, deveríamos também, como diz São Paulo ali, crescer no aperfeiçoamento, trabalhar, né, o nosso aperfeiçoamento da nossa vida, né? E nós temos muitas falhas de comunicação, né? O mundo hoje, tão assim, na sociedade líquida, que tudo passa rapidamente com tecnologia, às vezes a gente até se adapta, conhece as tecnologias, sabe lidar com a máquina, mas a gente não sabe, às vezes, lidar mais com as pessoas, né? E no mundo de hoje a gente vai percebendo que o diferencial, tanto para grandes empresas, como para um bom relacionamento também, são aquelas pessoas que têm habilidade nas relações, na comunicação. Nós sabemos, dizemos que amamos as pessoas, dizemos que valorizamos a nossa vida, a nossa vocação, o nosso trabalho, mas na prática nós temos dificuldade de comunicar esse amor, né, que a gente diz ser verdadeiro, né? Então nós devemos aqui estar atentos a isso também, a crescer nesse amor, no aperfeiçoamento. Deus que nos ama tanto, quer de nós também que nós possamos comunicar esse amor que dele recebemos. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que possamos também viver esse mistério de amor na nossa vida, que embora a gente não possa compreender tudo, nem precisa a gente compreender tudo, basta a gente saber que nós somos amados por Deus. Nós somos criados por Deus para o amor, com amor, né, e no amor. E na medida em que a gente vai testemunhando, comunicando o amor também entre nós, as nossas relações com as pessoas, mais a gente vai sentindo essa presença de Deus Trino em nossa vida. Peçamos Nossa Senhora sua intercessão por nós, as pessoas pediram as nossas orações. Assim seja. Amém. Amém.